Com certeza você já imaginou o que acontece por detrás da IA, como ela consegue aprender, como ela consegue classificar as informações que você passa para te dar uma resposta plausível e totalmente significativa com base no conteúdo que você passou. E é por isso que nós trouxemos um expert para poder falar sobre a parte de Machine Learning, que é aprendizado de máquina que roda por debaixo dos panos na IA. Então, fica aqui para você sair com todas as informações necessárias e você tirar todas as suas dúvidas. Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje você vai aprender sobre Machine Learning, toda a funcionalidade e classificação de dados que acontece por debaixo da inteligência artificial. Para isso, eu chamei um cara sensacional que eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto para poder explicar isso para a gente no detalhe. Além de ele ser um cara que entende da parte de dados, pensa num cara que entende de Python. Então, fica por aqui para você ter essas informações e você conhecer um pouco mais sobre as áreas de tecnologia e o que esse universo te oferece. Cara, primeiramente, obrigado por aceitar o desafio aí, por participar do canal, dedicar um pouco do seu tempo aí para nos ensinar, principalmente dessa parte de Machine Learning que está em alta aí no mercado. E, cara, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aí, sinta-se à vontade, contar um pouquinho da sua trajetória e a gente manda bala na sequência. Fechou. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, eu vou compartilhar minha tela para você. Então, basicamente, quem sou eu, né? Eu sou Leonardo Koga, mas o Julião me chama de Kenji também, todo mundo me chama de Kenji, porque é meu segundo nome. Eu tenho 21 anos, sou de São Paulo, capital, sou flamenguista. Atualmente eu sou cientista de dados pleno na Ernst Young, que é uma das 4 maiores empresas de consultoria do mundo. Então, ela está no grupo das Big Four. Eu já passei por diversas áreas. Inclusive, eu comecei com 15, 16 anos com programação. Então, eu sempre estudei Python, sempre quis entrar na área de desenvolvimento. Porém, eu acabei encontrando uma outra área quando eu comecei a faculdade, no meu estágio, que era a ciência de dados. Então, eu me senti feliz. Pô, aí, a área de ciência de dados é muito bacana, que você pode usar estatística, você pode usar matemática, tudo de exatas ali, toda a parte bacana. Então, é isso. Atualmente, minhas stacks são principalmente Python, SQL, Machine Learning. Eu já passei por diversas áreas também. Eu já fui engenheiro de dados, já passei pela área de BI. Então, todo o ecossistema de dados ali tô por dentro, tô por dentro. E isso é importante, porque quando você entende todo o pipeline dos dados, seu trabalho muda. Somente 21 anos, o cara já tem um histórico sensacional aqui, uma bagagem gigantesca nas costas. E, cara, muito legal isso, porque você de fato conheceu um ecossistema gigantesco, né? Por passar com BI e ciência de dados. Então, todo mundo acha que é tudo igual à mesma área, mas não é. Tem Uhum. uma certa diferença entre cada uma delas. Ela, óbvio que se complementam aí, de uma certa forma. Inclusive com um dos convidados que veio anteriormente aqui, que é o Everton Andrade, que ele falou sobre governança de dados. Então, também se complementa nesse assunto que o Kenji vai entrar. Mas show de bola, Kenji. Vou deixar você colocar já na prática, ensinar a galera um pouquinho de Machine Learning e ensinar pra gente aí como que funciona esse mundo. Então vamos lá. Já deixei um pouco aqui a apresentação. Basicamente, antes de eu explicar o que é uma tarefa de classificação em Machine Learning, eu preciso explicar o que é Machine Learning de fato. Então, como que a máquina aprende e, e como é por dentro. Então, basicamente, Machine Learning nada mais é que a forma de você ensinar uma máquina a identificar padrões através de dados. Então, sem precisar que você crie todas aquelas regras que sejam programadas manualmente. Então, basicamente, imagina que você quer ensinar uma criança ou seu filho o que é um gato. Você pode usar diversas imagens e explicando para ele, ó, isso aqui é um gato, isso aqui é um gato. Você pode procurar diversas raças e falar, isso aqui é um gato. Basicamente, a criança ela vai começar a identificar o que é um gato. E ela vai reparando nas orelhas, nos pelos, formato do rosto e etc. Então ela identifica um padrão no gato. O que a estatística demorou anos e anos para conseguir trazer para a computação, a criança ela simplesmente tem padrão, sabe? Ela de nascença já. Então, basicamente, machine learning é isso, como ele aprende, basicamente através dos dados, normalmente dados históricos. E aqui eu trouxe uma imagenzinha para mostrar um pouco o que mudou. Então, houve uma mudança de paradigma, mas não uma substituição. Então, machine learning não substitui a programação tradicional.
O que foi essa mudança de paradigma? Basicamente, antigamente as pessoas, quando tinham muitos dados, elas precisavam criar muitas regras. Então, você inseria as regras, inseria os dados e faziam vários if else. O Júlio, que é dev, ele manja, né? Como é legal fazer milhares de linhas de if else. Meu Então, Deus. Clean Code sai correndo perto disso aí, né? é o Extreme Go Horse. É. Apenas só vai fazendo. Então, você tem todas as regras e os dados, você programava com if else, e o que passava é porque estava correto. Então, basicamente, você ia criar diversos if else para identificar o que é a imagem de um gato, pixel por pixel. Então, como a máquina ela não lê imagem, ela não lê texto, ela lê número. Então, basicamente, cada pixel vai de 0 a 255, que é o da RGB. Então, ela cuspia respostas. Ah, isso aqui é um gato, isso aqui não é. Baseado no if else, que você ia precisar fazer muito ajuste fino. Então, hoje em dia, como a gente faz no machine learning, nada mais é que inserir os dados com as respostas. Então, a gente vai colocar a imagem de gatos, a gente pode colocar a imagem de gatos com os rótulos deles. Então, tal imagem é um gato, tal imagem é um gato, tal imagem não é um gato. Você não precisa falar qual animal que é, mas você pode falar que não é um gato. Assim fica muito mais fácil para a máquina entender. E através de estatística e probabilidade, você consegue, você não, né? A máquina ela consegue identificar o que que é e o que que não é. Então, sempre vai ter uma probabilidade que vai de 0 a 1 para cada classe. Então, se é um gato, aquela imagem vai ter uma probabilidade de 0 a 1. Se não é um gato, ela vai ter uma probabilidade de 0 a 1. Então, basicamente, a que tiver a probabilidade maior é a resposta que você recebe. Então, basicamente, isso é machine learning. E existem alguns tipos de modelos que eu trouxe aqui. Atualmente existem diversos modelos, diversos. Então você pode encontrar alguns como aprendizado reforçado por reforço, que as pessoas usam para jogos, por exemplo, mas eu vou explicar os principais aqui. Então, basicamente, nós temos o aprendizado supervisionado, que nada mais é que ele aprende com respostas já conhecidas. Então, por exemplo, você dá imagem do gato e se isso é um gato ou não é. Você pode entregar dados de casas e o preço real delas, e ele começa a aprender para generalizar no futuro. Então, você entrega um dataset de casa e fala, ó, essa casa com esses quartos, nessa localização tem esse preço. Basicamente é isso. E temos o não supervisionado, que ele aprende sem resposta pronta. Ele busca padrões sozinhos. Então, ele vai agrupar, por exemplo, clientes, perfis de clientes que fazem compras no seu e-commerce, por exemplo, e tal pessoa comprou fralda, comprou um monte de coisa para criança, entra no perfil. Tal pessoa comprou cerveja, comprou carne, entra no perfil. Então, basicamente é isso. Ele não vai te trazer a classe que aquilo é, ele não vai escrever é uma mãe, é um pai, ele não vai falar tá indo fazer um churrasco, mas ele vai agrupar. E através de gráficos você consegue identificar esses grupos. Então, basicamente, quais os tipos de tarefas que os modelos de machine learning realizam? A primeira é o modelo de classificação, tá? Classificação nada mais é que prever uma categoria, é o que a gente vai aprender hoje. Então, ele pode dizer se um e-mail é ou não é spam, se aquilo é ou não é um animal. Então, são muitas coisas que você consegue fazer classificação, que vai de 0 e 1. Então, é sempre uma classificação binária, por exemplo. E temos o modelo de regressão também, que ele vai prever um valor numérico. Por exemplo, o preço de uma casa. Temos clusterização também, que ele agrupa os dados parecidos, só que sem rótulos. Então, ele vai separar clientes e perfil de compra, como eu expliquei anteriormente. Tem esse aqui, que esse aqui é bem bacana. Essa tarefa aqui, ela é um pouco Black Mirror, porque ela encontra casos fora do padrão. Então, basicamente, identificar uma transação bancária suspeita. Isso é bem Black Mirror. Você consegue detectar tentativa de fraude antes mesmo de acontecer. Aí depois, ó, é ele que manda aquela mensagem no seu celular, ó. Foi você que fez essa transação? Geralmente os bancos utilizam para poder fazer essas checagens, né? Exato. Machine Learning está muito dentro do nosso contexto, no nosso dia a dia, e a gente só percebeu agora com os modelos generativos. Então, sempre existiu, por exemplo, sua caixa de spam do Gmail, do Outlook, sempre usou Machine Learning. Mas a gente nunca parou para pensar como que era. Então, por último, a gente tem modelagem generativa, que é o que temos contato no dia a dia, que é o Copilot, que é o Gemini, que é o ChatGPT, o DeepSeek também, que é muito bom. Ele gera conteúdo novo, basicamente. A tarefa é gerar conteúdo novo, parecido com dados de treino.
Então ele vai criar texto, ele vai criar imagem, vai criar música, vai criar vídeo. E é basicamente essas as principais tarefas, tá? Podem existir outras também, só que não teria como eu passar a noite toda explicando todos os tipos de tarefas, porque existem milhares, tá? Sim. Eu sei que tinha algumas outras, eu não lembro o nome, eu acho que era KNN, alguma coisa assim, que era um modelo também de classificação, Uhum, e tinha árvore decisória. é, Cara, eu gosto muito desse assunto, principalmente quando acabamos entrando naquela parte de árvore binária, né? sim, é bacana. Então, é sensacional. É uma coisa muito maluca, mas faz toda a diferença na hora de você lançar um produto, um projeto, na hora da programação. Então, é muito show. É, Então, basicamente, as árvores são nomes de modelos, né? Não são tarefas específicas. Então, nós temos a árvore de decisão, que ela vai basicamente descendo, é como se fosse as ramificações de uma árvore mesmo, só que em uma árvore só. E temos o Random Forest, que nada mais é que várias e várias árvores de decisão, e por probabilidade, quanto mais para um lado for, você identifica aquilo como correto. Então, é bem bacana também, é bem bacana. Entra muita estatística e é isso. Machine Learning é pura estatística, cara. com certeza. Aí, galera, ó, quem fez engenharia ou quem fez toda essa parte de estatística aí na faculdade, tanto descritiva, indutiva, enfim, tem que estar afiado para poder seguir nessa parte de dados. Para vocês verem, galera, que assim, tem áreas e áreas. O que o Kenji está falando aqui, por exemplo, se for envolver na parte de engenharia de software, entra. Só que assim, essa vertente ela vai ser mais utilizada ainda na parte de engenharia de dados, ciências de dados. Por quê? Você tem que trabalhar minuciosamente para você levar dados de qualidade e com assertividade, dados realmente fidedignos, porque imagine só, se você está trabalhando para um banco e tem uma suspeita de fraude, cara, aquilo ali impacta real a vida de alguém. Uhum. Imagina você ter um serviço de rastreamento, principalmente a NASA, né, para transmitir dados ali para um foguete via satélite. Isso aqui é o auge, né? Vai muito mais além também. Então, é um conteúdo assim que realmente exige uma determinação e muitos conhecimentos para você poder entender. E isso que o Kenji está falando pode parecer muito simples, mas é porque o cara está no outro nível, já começa daí. E segundo também que, com base em muitos estudos que ele foi fazendo, ele está trazendo de uma forma muito mais simples e mastigada, inclusive, para a gente. Mas entrando a fundo nesse contexto aqui, nesse conteúdo em si, você vai ver que ele é gigantesco e tem inúmeras possibilidades, tá? Então, vou deixar você continuar aí, Kenji. Tá muito legal o assunto. E eu já vi alguns detalhes aqui que você colocou que, ó, na matemática Obrigado. é comigo mesmo, viu? Eu gosto também. Sou suspeito para falar. Então, basicamente, aqui é um exemplo de como o modelo é treinado, né, na teoria. Então, eu vou estar usando um exemplo de modelo de machine learning supervisionado, que é com rótulos e tal. Basicamente, a gente precisa dos dados de entrada com rótulos. Então, as imagens de um gato e se aquilo é ou não é um gato. A gente define as features e o target. O que é isso? As features ou variáveis independentes. Elas são as colunas, a grosso modo, são as colunas de uma base de dados que diz algo sobre o nosso target. O que é isso? É, por exemplo, tamanho do pelo de um gato, tamanho do gato, olho do gato, rosto, essas são as features. O target nada mais é, a variável dependente, ela nada mais é que a resposta, se aquilo é ou não é um gato. Então, a gente define as features e o target, tem todo um cálculo por trás, você consegue fazer toda a correlação para ver quais colunas podem ser consideradas features. É um assunto gigantesco, você consegue fazer engenharia de feature também. É grande o assunto, é grande o assunto, mas aqui é a forma mais mastigada. Cara, essa parte eu não conhecia. Engenharia de feature? É, Não sabia que tinha essa parte. Ó, aprendendo vai uma aqui já, hein? acabar entrando para várias outras áreas também. É bem bacana, é bem Pô, bacana. legal. Vou dar uma pesquisada depois. Então, basicamente, após definir feature e target, a gente faz a divisão de treino e teste. O que é isso? O modelo a gente só vai conseguir testar
se a gente separar os dados e não deixar que ele aprenda com tudo. Então, basicamente, a gente tem os dados aqui, a base inteira. Nós temos o conjunto dividido. Normalmente a gente faz de 70-30, 80-20, que são 20% para teste e 80% para treino. Esses 80% a gente treina o modelo de machine learning e com os 20% a gente testa o modelo treinado. E em seguida a gente avalia. Por que que isso é tão importante? Isso é tão importante. Normalmente uma base de dados, ela vai ter dados muito parecidos, muito parecidos. Então, quando a gente treina os dados, o modelo, na verdade, quando a gente treina o modelo com esses dados, é importante que a gente saiba separar o que tem que ser usado para teste. Porque se a gente testar os dados com coisa que o modelo não viu previamente, então, se nos 80% de treino não tiver coisa que vai ter no teste, por exemplo, pelo menos parecido, ele alucina. Então, machine learning não faz milagre. Ele não faz milagre, ele não adivinha coisa nova. Então, é importante fazer toda essa análise exploratória prévia. Então, basicamente aqui eu trouxe um pouco do que, como o modelo é avaliado, um modelo de classificação, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, podem existir muito mais métricas, mas a gente vai usar essas aqui, especificamente, tá? Então, a primeira é a accuracy, ou acurácia, a grosso modo, bem traduzido de jeito bem ruim. Então, como é calculado? Todas as previsões e previsões corretas. Então, você pega as previsões corretas, divide por todas as previsões, você vai ter um percentual do quão bom é aquele modelo de forma geral. Nós temos a precisão também. A precision, ela é medida pela quantidade de verdadeiros positivos, dividida pela quantidade de verdadeiro positivo mais o falso positivo. Ela serve para medir os casos que o modelo marcou como positivo quando estavam certos. Então, basicamente, você tem 10 e-mails que são spam de verdade. 8 realmente eram. Então, tem 2 ali que não eram. Basicamente, você vai prever isso. E nós também temos o recall. O recall, ele nada mais é que ele vai verificar dos positivos reais quantos o modelo encontrou. Então, você tinha 20 e-mails que eram spam, ele achou 15. Então, é 75%. Ele achou 75%. E, basicamente, aqui é o F1 score. F1 nada mais é que a medida equilibrada entre a precisão e o recall. Ele vai ser a última métrica a ser calculada. E aqui é bacana, que é a matriz de confusão. O que é isso? Ajuda a gente a entender o que é um verdadeiro positivo e um falso positivo. Então, a matriz de confusão a gente consegue fazer via Python também. Calma aí. Então, vai falar? Eu ia mencionar uma coisa. O... Isso que você está passando, inclusive eu vi recentemente no mestrado, um mestrado da Caramba. USP. Sim, inclusive meu próprio pai, né, ele foi finalizar um mestrado na USP e tinha diversos cálculos similares ao que você está passando, né? Em Uhum. alguns momentos ele levantou a mão ali para poder ajudá-lo com isso e, cara, é incrível o quanto tem nessa parte de falso positivo, falso negativo, árvore binária, muitas coisas que você mencionou, isso cai até inclusive no mestrado. Né? Uhum. Então, para você ver o nível da coisa aqui, nós começamos com dados, uma simples programação, falou de IA, parece simples, mas por trás tem um universo gigantesco de cálculos e mais cálculos, conceitos e testes, né? Fora aprendizados, não somente o nosso, mas também a parte de máquina, né? É Uhum. surreal. Mas só fiz esse comentário porque às vezes as pessoas falam: ah, não, isso é só faculdade, isso é só na programação. Não é. Tem muito lugar, tem muita coisa que você pode incluir isso aqui. É sensacional, cara. Não tem nem palavras pra falar. Principalmente eu que gosto, brilha demais os olhos. Isso. Mas beleza, pode continuar aí, Kenji. O pessoal entra na área e fala, não preciso saber matemática, não preciso saber estatística, mas assim, hoje em dia talvez você não precise tanto, tanto mesmo quanto precisava antigamente, porque hoje tem muita coisa que te ajuda. Porém, é importante você saber. É importante, porque o tempo que você vai demorar para entender qual modelo você precisa usar para determinada tarefa é muito menor quando você entende a teoria. Exato. E nem só isso, né? Eu vou dar até um exemplo. Às vezes as pessoas podem falar: ah, não vou fazer engenharia de dados, não vou fazer ciência de dados, estou livre. Não tá, não.
A parte de desenvolvimento web, mobile, se você for automatizar uma planilha, quando você sabe matemática, cara, aquilo te abre a mente de uma forma que você não tem noção. Vou dar um exemplo bem Uhum, rápido para a gente voltar pro assunto. Duas situações, tá? Teve uma situação onde eu estava trabalhando e a pessoa queria fazer um cálculo específico para poder calcular o valor na parte financeira, do valor presente e valor futuro. Só uhum. que ele havia errado nas numerações. Ele falou, cara, mas está tudo certo. Eu havia copiado os dados certos quando nós falamos na reunião e tudo. Só que com base na matemática, para ter uma visão de que se realmente ele fez certo, nós fizemos derivadas integrais para tentar da Nossa, onde saiu para onde veio a fórmula. Na hora que nós fizemos isso, nós identificamos que a fórmula, o conceito que ele montou estava errado. Por quê? Nós usamos matemática. Matemática, é claro, é igual na parte binária. É zero ou 1, uhum. falso ou verdadeiro. Então, cara, isso abre muito a mente. E a segunda situação é o seguinte: às vezes, nessas questões que o Kenji falou de decisão, você usa um if em cima do outro, com loop. Então, isso vai consumir muito do seu código, além da performance de qualquer aplicação, seja um banco de dados, seja web, mobile, um jogo, seja qualquer tipo de programação em si que você estiver fazendo. Qual que é a ideia? O cálculo te ajuda a você a acelerar. Às vezes você usa um valor exponencial, ou um valor de módulo, ou uma integral derivada, você pode usar logaritmo, isso acelera o seu código. Se você souber a matemática, você pode colocar na programação e a própria matemática vai potencializar o seu código de uma forma exorbitante. Então tem coisas hoje que, por ter esse conhecimento, anteriormente, tinha código meu, que inclusive eu entreguei um projeto com base em banco e sistema web, que levou um total de 1.000 linhas só de banco e pelo menos umas 3.000 linhas só com JavaScript. Caramba. Cara, depois que começou a aplicar matemática com estruturação de dados, resolvemos tudo juntando, tipo, só a parte de banco com o JavaScript, deu um total de 50 linhas. Olha, Caraca. olha a diferença absurda. Passou de 1 hora para 5 e depois 3 minutos. Caramba. É surreal o que a matemática com programação pode fazer. Imagine com estatística. Por isso que a IA responde tão rápido. Tem coisas muito maiores por detrás, então você pode mandar um texto absurdo que daqui a pouco, no estalo de dedos, ela te entregou tudo e mais um pouco. Então, E muita galera, água a ser gastada também. exato. Mas assim, galera, leve em consideração. Programação, inglês, matemática. Se dependendo da área que você atuar, química e física, cara, essas 5 áreas se comunicam muito junto com toda a parte de dado, porque dado está em todas, e aí você consegue entregar coisas assim fora do normal. Seja para dentro de um escritório, para desenvolvimento de um carro, para desenvolvimento de uma inteligência artificial, para um game, inúmeras áreas, tá? Então, quem gosta disso, corre atrás, mas vai ter que correr muito porque o negócio é gigantesco, né? É bastante. Mas programação, realmente, é o que você falou. As pessoas dizem que não precisa ter, mas se você tem, você é um cara diferenciado, né? É isso aí. Então, voltando um pouco aqui à matriz de confusão, como tá finalizando aqui. Então, basicamente, o que que é um verdadeiro positivo? Se o modelo detecta e ele é positivo, então, se aquilo é um e-mail, então ele é um verdadeiro positivo. Se o modelo detecta e ele não é um spam, aquele e-mail não é um spam, então ele é um falso positivo. Do contrário, é a mesma coisa. Se ele não é detectado, porém ele é um spam, ele é um falso negativo. E se não é detectado por nenhum dos dois, não é real, ele é um verdadeiro negativo. Então, basicamente, a matriz de confusão ela serve para ajudar. Confunde um pouco no começo, mas acaba dando uma ajuda. Então, basicamente, é, eu trouxe aqui um exemplo mais visual com treino. Então, eu trouxe aqui as imagens de uns gatos e alguns animais que não são gatos, né? Tem um pato, tem um jacaré, tem um elefante também. Então, como que é feito? 80% desses dados, então, tem 10, 8 são usados para treino e 2 são usados para teste. Então, basicamente, ele vai rotular que isso aqui não é um gato e que isso aqui é um gato. No mundo ideal, ele vai dar uma acurácia de 100%, né? Uma exatidão de 100%. Isso aqui não acontece nunca, se acontece, está errado. Então, tome cuidado. Tome cuidado.
Então, basicamente, é isso, a parte teórica. A parte teórica é isso. E eu trouxe um pouco do código também, que eu posso fazer aqui para treinar um modelinho bem bacana. E isso está todo relacionado com aquilo que você mostrou anteriormente, né? A parte do 80-20, a parte Uhum. do cálculo de acurácia ali. É, isso aí. Então, eu tenho aqui eu estou usando o Jupyter Notebook, né? Que ele roda localmente, mas vocês podem usar o VS Code, o Google Colab também. Então, basicamente, o que que eu vou fazer aqui? A gente vai treinar um modelo que chama regressão logística. É um modelo mais simples. Ele não é nada mais que um modelo de machine learning que vai aprender com os dados de treino e nos trazer algo entre 0 e 1. Então, se aquilo é ou não é positivo. Então, o problema que a gente vai resolver aqui é o diagnóstico de um paciente para diabetes. Então, é um dataset fictício que eu encontrei na internet, do Kaggle, e basicamente ele vai trazer se o paciente tem ou não tem diabetes, tá? Então, vamos lá aqui. Eu tô olhando aqui um pouco para o lado, porque eu trouxe algumas coisas para eu copiar e colar, e ficar mais simples, para não precisar digitar tanto. Então, primeiramente, a gente instala as bibliotecas, NumPy, Pandas, Scikit-learn, Scikit-learn. O que são essas bibliotecas? O NumPy, ele serve para fazer cálculos matemáticos e estatísticos de forma mais otimizada no Pandas. No Pandas não, no Python, né? Que é NumPy, que é pro Python. Então, o Pandas serve para a gente manipular, ler, escrever datasets, normalmente em CSV e XLSX. E o Scikit-learn é o coração. Aqui estão todos os modelos de machine learning, que já resumidos, já pré-programados. Então, isso facilita muito nosso trabalho. Então, a gente roda um pip install. É praticamente, galera, os frameworks que vocês usam muito no NPM, Yarn, PNPM, enfim, na parte do JavaScript aí. E outras libs também, né? Exato, exato. Então, como já estava instalado aqui, ele foi bem mais rápido. Porém, o scikit-learn demora muito tempo para instalar. Não muito tempo, mas você vai ficar uns 5 minutinhos instalando. Então, aqui já foi mais rápido porque eu já tinha instalado. Basicamente, então primeiro a gente começa importando as bibliotecas. Primeiramente o NumPy e depois o Pandas. Tá? Então, eu coloco um alias para toda vez que eu chamar NP, é porque eu estou chamando a biblioteca NumPy. E toda vez que eu chamar PD, é porque eu estou chamando Pandas. Tá? Então, eu tenho aqui copiado também bibliotecas de Machine Learning. Tá? Então, primeiro, nós temos o modo que a gente vai treinar, que é o Train Test Split, que nada mais é que, como eu expliquei anteriormente, a divisão entre treino e teste dos dados, tá? Isso aqui ajuda a gente a fazer, a gente poderia fazer em NumPy, porém, como eu disse, o Scikit-learn já deixa tudo mais mastigado para a gente. Aqui temos o modelo de regressão, ou regressão logística, que é o que a gente vai usar hoje, e as métricas, que é accuracy, a matriz de confusão, confusion metrics, precision score, recall score e affine score, tá? Então, é o que a gente viu anteriormente e a gente vai ver como que elas funcionam na prática, tá? Então, primeiro, antes de tudo, a gente precisa de um dataset. Então, eu trouxe aqui o dataset baixado já. A gente faz o seguinte: primeiro a gente declara uma variável e nessa variável a gente vai inserir o nosso dataset. Então, como? Então, a gente dá um pandas, a função dele de read CSV, e dentro dele a gente coloca o caminho que está no nosso CSV, tá? Então, aqui, quando a gente dá um def.head, a gente traz as primeiras 5 linhas do nosso dataset, tá? Então, como um bom cientista de dados que nós somos, futuro cientista de dados, futuro engenheiro de machine learning, o que faremos? A gente faz análise exploratória. A gente não chega treinando o modelo direto, tá? Então, a gente primeiro precisa fazer análise exploratória, entender como os dados estão se comportando, o que tem de valor nulo, o que tem de valor incorreto, para a gente não criar um modelo muito ruim, tá? Por que eu digo muito ruim? A base de dados é fictícia. As chances do modelo ficar com uma acurácia de, por exemplo, 65%, 60%, é muito alta, porque não são dados verdadeiros. E poucas linhas também, tá? Então, tranquilo. Aí, o importante é o modelo passar de 50%. Não num caso real, tá? No caso real, o modelo que ainda está em 50% é ruim. Mas se ele passar de 50%, ele deixa de ser um coin flip. Por exemplo, cara ou coroa, que é um chute, na verdade. Você não tem ideia do que aquilo vai prever. Então, se for para chutar, chuta a gente mesmo. A gente que pode chutar no dado.
É uma estimativa, né? Uma Exato. estatística. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte: a gente dá um def describe, que isso aqui vai retornar algumas estatísticas interessantes para a gente, tá? Basicamente, a gente tem a primeira coluna que é de gravidez que o paciente teve. Temos a glicose, pressão sanguínea, a grossura da pele, a dobra da pele, a insulina. O BMI, ele é o Body Mass Index, que é o IMC, que é o índice de massa corporal. Aqui é um cálculo feito sobre a previsão de diabetes baseado no seu histórico familiar. Tá? Então tem esse número também nessa coluna. Puxa, até a árvore genealógica aí, né? Puxa. Temos a idade também do paciente e o outcome, que nada mais é que se é sim ou não. Tá? Então é a resposta. O dado já vem rotulado, então se aquele paciente tem ou não tem diabetes. Tá? Então vamos lá. As estatísticas que isso aqui nos traz, que o Describe nos traz. Ele traz a contagem de linhas, então todos têm 768 linhas. A média, então os pacientes em média têm 3,8 gravidez. Temos o STD, que é o desvio padrão. Temos o mínimo, o máximo e os quartis. Eu vou explicar o que é um quartil daqui a pouco também, para ficar todo mundo no mesmo pé. Show. E aqui a gente consegue já olhar os dados e perceber alguns problemas. Por exemplo, a gente quer prever se o paciente, quer identificar se o paciente tem ou não tem diabetes. Faz sentido um paciente ter zero de glicose, pressão sanguínea em zero, grossura da pele em zero, insulina em zero, IMC em zero? Não faz. Esse aí tá morto Não. já, né? Exato, a gente não quer medir a diabetes de um cadáver, por exemplo. Até porque não faz sentido. Então, o primeiro problema que a gente identificou são valores em zero, tá? Nas colunas de glicose, pulse, blood pressure. Opa. Enquanto o Kenji vai ajustando, galera, esses dados que ele pegou, ele mencionou, esses dados são dataset públicos, tá? É o famoso PIMA ali. Eu não sei se é indiano, né? Eu É, não sei a origem deles, mas eles deixam datasets referente à população. Então, por exemplo, essa parte de glicose, aí, os dados, a parte toda da saúde da pessoa para realmente fazer testes, você fazer testes e treinar machine learnings aí. Então já tem algumas coisas meio que pré-montadas, porque dá muito trabalho fazer isso do zero. Tá? tá. Levaríamos muito tempo para fazer isso, por isso que ele já trouxe algumas coisas já um pouco mais prontas para poder nos mostrar aqui. Uhum. Basicamente, nessa biblioteca aqui você já consegue trazer também muitos datasets, tá? No próprio Scikit-Learn ele já tem muitos datasets prontos que o pessoal usa como padrão para teste de machine learning, tá? Então, primeiramente, a gente identificou o valor, que é em zero, tá? Então, temos valores em zero. Qual que é o segundo problema? Na coluna de insulina, a gente vê um outlier, tá? O que é um outlier? É um valor fora do padrão. Então, ele está fora da distribuição que a gente tem no nosso intervalo correto, tá? Então, outliers, eles são muito ruins para modelos de machine learning, porque ele acaba não prevendo esses valores, ele também não vai aprender, porque o valor está muito distante do comum. Então, o segundo problema que a gente encontra, outlier na coluna de insulina. Basicamente, é isso, tá? Então, a gente vai aplicar algumas técnicas estatísticas aqui para tratar esses dados incorretos, tá? Qual que é a primeira técnica que a gente vai aplicar? É o que a gente chama de media imputation, que é a imputação da mediana. Então, onde tem zero, a gente precisa incluir a mediana dos valores, porque não é um valor que vai estar distante do comum, porque é a mediana. Então, a gente não vai estar alterando os dados ao ponto de mudar completamente o modelo. Então, isso aqui a gente não precisa ver como zero. A gente precisa ver com valor ausente, porque é incorreto. Não tem como a pessoa ter zero de insulina, de glicose, por exemplo. Então, a gente cria uma lista no Python, aqui a gente chama de lista, né? Pode ser um array, um JavaScript. A gente vai criar uma lista com as colunas, que a gente quer colocar essa mediana. Então, são todas essas que o valor mínimo é zero. A gente identifica aqui, insulina e o BMI, tá? Então, a gente cria essa lista, a gente pode só dar um calls aqui, a gente vai ver como que ela tá aqui.
No Python ele lê assim, isso aqui é uma lista. Ah, em seguida, a gente pode começar o tratamento, né? Primeiro, a gente não pode simplesmente tirar o zero e colocar a mediana. Por quê? Porque quando os valores são zero, pensa que a mediana é o conjunto de dados, conjunto numérico ordenado. Então, se a gente tem vários zeros, a mediana ela muda, porque a posição vai mudar. Então, aquele valor que é o central do começo, do correto, ele deixa de ser quando a gente tem muitos zeros. Então, a gente precisa transformar isso de uma maneira que o Python, que o Pandas, ele não vai identificar que aquilo ali é um número. Então, ele vai ignorar e continuar calculando a mediana. Que nada mais é que transformar em null, ou not a number. Tá? No Pandas chama de not a number, mas no consenso comum é null, tá? Então a gente vai dar Sim. um replace, a gente vai pegar todo zero e vai dar um np.notanumber, tá? Agora a gente pegou todas as colunas. Opa, posso mostrar como está essa variável? Notanumber, tá? Então não só a coluna de insulina, mas as outras também que estavam em zero, mas não vou mostrar aqui, elas estão como Notanumber. Basicamente, essa é a primeira parte. Agora a gente vai inserir a nossa mediana dentro do que for not a number, tá? Porque a mediana agora é outra do que quando tínhamos os zeros. Então a gente vai dar um calls, view NA, a gente pode dar um ds. Opa, median, ver se rodou, não tem erro de sintaxe. Olha, tá ficando bom, hein? Caraca. Aí, ele inseriu a mediana nos valores, que a mediana é 125. Então ele inseriu a mediana nos valores, tá? Então, a gente consegue ter essa estimativa. A gente fez esse tratamento nos outros, então a gente pode dar um describe novamente. E agora já não tem valor zero nas colunas importantes. Então, não temos nenhum cadáver aqui. Muito legal. É, Show. Ó, essa parte, todos esses pormenores que o Kenji foi desenvolvendo, programando, ele filtrou, ele colocou um critério de classificação, ele tirou modelos de dados que podem sujar a base dele. Ele prefere descartar do que ter uma curva muito alta. Então, por exemplo, vamos supor que tem algo fora da curva. Então quer dizer que o novo topo ali para a máquina vai ser esse fora do padrão, esse outlier. Então é melhor você tirar porque aquilo dificilmente vai ficar caindo a todo momento. E nós trabalharmos com aquilo que realmente é do cotidiano, né? uhum, Aquilo que já é esperado. E naquelas partes que tem esses padrões fora da curva, fazer uma tratativa diferenciada. Isso depende muito do caso, tá? Mas aqui, como uhum, nós estamos fazendo uma análise muito mais genérica, por isso que ele está agilizando dessa forma. Mas vocês podem ver também que realmente está totalmente voltado para a estatística. Ó, desvio padrão. E a margem que eu vi ali era 3 ponto alguma coisa, né? E o desvio padrão, geralmente, a margem de erro para uma empresa é até 5%, certo? uhum. Então, para você ver que tem algumas coisas do dia a dia que a gente já trabalha e utiliza com muito mais frequência do que nós imaginamos, né? E a parte da mediana também. Cara, eu até lembrei como que se faz na mão aí, enquanto você estava explicando. Desenhando A aquelas mediana é tabelinhas bacana. lá, né? Muito legal. Não, mas Então, basicamente, essa é a parte de remover os valores que são zeros. Então, a gente não tem mais valor inválido aqui. A gente pode até fazer uma coisa aqui para a gente entender como que o modelo vai funcionar, tá? Então, a gente pode fazer a gente vai contar a coluna de saída, quais pessoas têm diabetes e quais não têm. Então, por exemplo, o nosso dado aqui, o nosso dataset, ele mostra que 500 pessoas não têm diabetes e 268 tem, de 768. O que isso aqui significa? Basicamente, o nosso modelo precisa, no mínimo, ter 65% de acurácia, nesse caso aqui. Por quê? Porque 65% é a quantidade de pessoas que não têm diabetes. Então, que se eu chutar que todo mundo não tem diabetes, eu acerto 65% no mínimo, tá? Então, 65% e um pouco, em uns quebrados. Então, basicamente, é isso. Nosso modelo tem que ser melhor do que um chute. Senão não faz sentido treinar, tá? Então, basicamente, essa é a parte. Agora a gente começa com a técnica estatística também, que chama clipping ou winsorização, que é remoção de outliers, tá? Então a gente vai começar com o clipping.
Vai poder dar um Winsorization, tá? Esse clipe é legal, eu não conheço ele não. É bacana, cara. Ele é uma técnica criada por um engenheiro. Ele era biólogo, tá? Ele era Certo? engenheiro e biólogo. Ele criou essa técnica para que ele conseguisse tirar outliers sem quebrar os dados, tá? Então, você nada mais é que você vai substituir os outliers por valores mínimos aceitáveis e valores máximos aceitáveis, baseado em quartis. Então, eu trouxe uma explicaçãozinha do que é um quartil, para ficar todo mundo no mesmo pé, tá? Sim. Tá? Aqui no ColleDraw, eu trouxe um pouco aqui, tá? Então, basicamente, o quartil nada mais é que uma medida estatística que divide o conjunto de dados ordenados, de preferência ordenados, tá? Em quatro partes iguais. Ou seja, esse nosso conjunto aqui que eu trouxe, ele já está ordenado. A nossa ideia é cortar isso aqui em quatro partes e identificar os quartis. Então, vamos parte por parte, tá? Primeiro quartil. Deixa eu- tá. Primeiro quartil. Ele é o ponto abaixo do qual estão 25% dos dados ordenados. O primeiro quartil é o valor central da metade de baixo ou a mediana em caso de quantidade par. Então, vamos identificar qual que é o primeiro quartil. A gente dividiu os dados. A primeira metade de baixo, então já estão ordenados, a gente tem oito números, a gente divide 4 e a gente identifica os quartis aqui. Sim. Então, Os quartis, galera, só para eu complementar com o que a gente está falando, é o seguinte: é que já que tá meio autoexplicativo aqui com a parte da descrição, mas imagine quatro quadrantes onde você coloca o menor valor, o segundo menor valor, aí depois o valor da média, depois o valor um pouco acima da média, depois o valor que é 100%. Então, vai de acordo com desses números que ele trouxe, ó, como 25, 50, 75 e, e assim sucessivamente. Então, são quadrantes para determinar cada nível. Então, ele não analisa todos os dados de uma vez só. Ele vai fazendo por partes, faz a classificação de um, depois a outra parte, classificação de outra, outra parte, classificação de outra. Isso tem muito, se eu não me engano, eu acho que é na estatística é, descritiva mesmo, não indutiva. descritivo. Estatística Descritivo. descritiva. A memória tá falhando, mas nem tanto assim. Não, tá tranquilo. Tá ótimo já. Não, mas beleza. Só para deixar todo mundo na mesma página, mas pode continuar, Kenji. Tá sensacional a Fechou. explicação. Então, o que é o primeiro quartil? O primeiro quartil nada mais é que um valor oculto que está aqui. Se isso aqui fosse uma quantidade ímpar, a gente teria um valor aqui, que seria dividir os dados para cada lado e sobraria um. Não é o caso, tá? No primeiro quartil você vai ter que calcular a mediana. Então, como que a gente calcula a mediana? O primeiro quartil ele vai ser igual aos dois valores centrais, então 20 mais 30, e tira a média deles dois. Tá? Então, isso é dividido por 2. O primeiro quartil, ou seja, aqui você tem 20 mais 30 é 50, 50 divide para 2. Bate os Aí, 25, né? aí o Q1 vai ser 25. Então, o primeiro quartil aqui é 25. Como que a gente calcula o segundo quartil? Mesma coisa. A gente vai dividir os dados. A gente pega os dados divididos. Tá? Deixa eu mudar a corzinha aqui. A gente tem os dados aqui, só que a gente quer o valor do meio. Então, é esse aqui. Como é uma quantidade de número par, a gente tem que tirar a mediana, que é a média entre esses dois valores, tá? Então, quartil 2 nada mais é que 40 mais 50 dividido por 2, tá? Vou botar entre parênteses, né, por boa prática de expressão numérica. Sim, senão os matemáticos aqui vão, vão jogar pedra, né? Se não, eu começo pela soma em vez da divisão. Não. Aí complica, né? Aí 40 mais 50 é 90, divide por 2, que é 2, então nada mais é que 45, tá? Então, segundo quartil, 45. O terceiro é a mesma coisa opa, que o primeiro, tá? Então, só muda o lado. Aqui a gente divide os dados. Deixa eu trocar a cor, que isso aqui não. A gente divide os dados na segunda metade e tira o valor central, que estaria aqui. Então, basicamente, o terceiro quartil é igual. 50 mais 60, né? Não, é 60 mais 70, né? Então, 60 mais 70, que é o Ah, meio sim. daqui. Então, dividir para 2. P3, opa, P3, 130, dividir para 2, P3, 65. Basicamente, identificamos os quartis, tá? Então,
O método de inserização, de clipping, nada mais é que você identificar quartis e atrelar, atribuir valores mínimos aceitáveis e máximos aceitáveis. Então, através do intervalo interquartil. O que é o intervalo interquartil? Está aqui embaixo também. Então, intervalo interquartil nada mais é que a medida estatística de dispersão que representa a amplitude de 50% centrais de um conjunto de dados. Então, ela vai medir onde está concentrado a maior quantidade de dados. Como que a gente calcula isso? A gente faz o IQR, essa é a fórmula. Tá? Então, o IQR nada mais é que Q3 menos Q1. E através disso aqui a gente faz a substitutiva. Então, o Q3 é 65, menos, não, é menos Q1, que é 25. O IQR ele vai ser igual a 40. Esse Q3 menos Q1 aí lembrou até aquelas formas de física, né? Final menos inicial. É o. A do É, sorvete, né? Também lá. é da fórmula de sorvete. Minha câmera saiu? Minha câmera saiu, peraí. Opa. Deixa eu. Calma aí. Então, basicamente, aqui a gente já declarou o que é o IQR, quais são os quartis, e agora a gente começa a calcular quais são os valores mínimos aceitáveis e os valores máximos aceitáveis. O que significa? A gente tem o valor mínimo aceitável, supondo que nesse caso o valor mínimo aceitável seja 20, o que tiver abaixo de 20 se torna 20. Ele não é removido, tá? Então, aqui o 10 ele vira 20. Se o valor máximo aceitável for 70, o 80 ele vira 70. Então, a gente faz isso para quebrar outliers, sem remover eles. Então, a gente consegue trazer para valores reais e a gente não quebra o modelo colocando informação nada a ver. Então, basicamente é isso. Então, como que a gente calcula valor mínimo aceitável? Valor mínimo aceitável. Vamos lá. Tem uma fórmula, que ela é nada mais é que a gente chama de lower, no Python aqui para fazer, declara a variável como lower. Ele vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes o IQR. Não é uma fórmula complicada, a gente já declarou todos esses valores anteriormente, então fica muito mais fácil. Como que a gente calcula isso aqui? A gente vai fazendo a substitutiva, então Q1 é 25, menos 1,5, opa, 1,5 vezes o IQR, a gente dá o lower, mas é que, opa, deixa eu colocar aqui o IQR 40, então 1,5 vezes 40, 60, 25 menos 60, lower 25 menos 60 menos 35, né? Menos 35. Então, basicamente, o valor mínimo aceitável nesse conjunto, sem quebrar, sem transformar em outlier, é menos 35. Então, se a gente tiver um valor aqui que vai para menos 20, ainda está aceitável, que ele está no intervalo correto. E o valor máximo aceitável, tá? Não vou copiar, não, fazer aqui do ladinho. Deixa eu puxar para cá. Então, opa. Então, o valor máximo aceitável. Como que é a fórmula do valor máximo aceitável? É muito parecida com o lower, só que ele é o upper. É Q3 mais 1,5 vezes o IQR. Por que é mais, ao invés de menos? Porque a gente está querendo prever valores depois do nosso máximo. Então, a gente quer prever para a direita do terceiro quartil. Então, a gente soma. Quando a gente quer olhar para a esquerda do nosso primeiro quartil, a gente subtrai. Tá? Então, agora a gente vai calcular o valor máximo. O upper, ele é Q3. Q3 é 65. 65 mais 1,5 vezes 40, né? 40. Então, upper, 65 mais 60 e 25. Fechou? Então, nesse caso aqui, o valor máximo aceitável é 125. Passou disso, se transforma em 125. Então, se a gente, por acaso, tivesse um valor aqui que é 130, ele ia virar 125. Basicamente, é isso que a gente vai fazer com o Python, com os outliers que a gente vai tratar. Então, vamos voltar lá para o código. Como que a gente faz isso aqui no código? Como que faz? Como que faz? Primeiro, a gente declara os quartis. Então, o Q1, ele vai ser o DF da nossa coluna que a gente tem outlier, que é a insulina. Insulina. E a gente declara o quantil. Quantil é a percentual que a gente quer dos dados, que
25% é o primeiro quartil. Então a gente declara aqui. Então o Q1 ele é, por exemplo, 121. E agora a gente declara o Q3, que é a mesma coisa daqui de cima, que eu posso simplesmente botar 0,75. Tá, então o Q3 ele é, opa, 127. A gente dá uma salvada aqui, vai que cracha. Então agora a gente declara também o IQR, que é Q3 menos Q1. Então o nosso IQR, opa, ele é 5,75, nosso intervalo interquartil. Basicamente a gente chegou na parte mais fácil, né, principal, e agora a gente declara os mínimos e máximos aceitáveis. Perdão pela falta de acento ali, que eu tenho muita preguiça de acentuar no Python. Fica em paz, te entendo. Então, o lower nada mais é que Q1 menos 1,5 vezes o IQR, e o upper é o Q3 mais 1,5 vezes nosso intervalo, interquartil. Rodou, não teve nenhum problema de sintaxe, a gente pode dar um print. Tá, então, esse é o nosso mínimo aceitável, esse aqui é o nosso máximo aceitável. Não sei em qual medida tá, é um dataset fictício, mas a gente tratou a gente acaba tratando os outliers. Então, como que a gente aplica isso aqui no dataset? A gente pega a coluna insulina. A coluna insulina vai ser igual a ela mesma, porém com tratamento, que é o clipping. É o clip. É lower e upper. Então ele recebe dois parâmetros, o mínimo aceitável e o máximo aceitável. Então aí quando a gente faz isso aqui, a gente dá um describe, a gente já não tem os outliers aqui, na coluna de insulina, no caso. Isso aqui é o nosso máximo aceitável. Então tratamos os outliers, todos os dados estão no intervalo que a gente quer, que a gente pode. E agora a gente vai para a parte de treinamento do modelo, parte mais bacana. Então, acabamos a análise exploratória, acabamos o tratamento dos dados. Agora a gente vai para alguns conceitos que eu expliquei anteriormente. Sim. É, O final, galera, aqui, ó. Desculpa te cortar, Kenji. uhum, O final você pode ver que ele não trouxe só os dados ali, ó. Ele mostrou ó, 25, 50 e 75%. Mas ele também traz a mínima, a máxima, o padrão e ele também te traz o desvio padrão e toda a contagem ali. Então, isso é um relatório significativo. Isso cabe dentro de um dashboard, por exemplo. Se você for apresentar isso. Vamos supor que estamos fazendo um trabalho para o hospital ou até uma pesquisa global sobre a saúde da população. Tudo isso aqui ele passa naqueles telões. Deixa eu até colocar de uma forma diferente. Sabe aeroporto, aquelas telas que você vê passando os horários e tudo? Você poderia fazer algo similar àquilo, mas com base nos dados referente à população. Ou isso aqui nós usamos, o Kenji usou um dataset referente a diabetes, mas você poderia pegar um dataset referente a qualquer coisa, uma fonte de dados gigantescas. uhum. Esse é pequeno, mas imagina fazer isso em bases de 1 a 2, 3, 5 milhões de dados. É surreal. Então é uma É, margem brusca, assim, é um negócio fora do normal, é um negócio sensacional. Eu até me fugiu a palavra aqui para falar exatamente o que eu sinto quando eu vejo isso, mas é algo muito louco. É onde você vê de fato a engenharia a todo vapor para entregar coisas assim que realmente a gente usa no dia a dia e não se dá conta o tamanho da engenharia, da tratativa e problemática que ia ser resolvido por trás. Né? uhum. Mas bora lá, bora continuar vendo isso aí Então, que tá muito bacana. bora lá. Primeiro, o que a gente faz? A gente define as features e target. Então, como que a gente define isso? O X normalmente vai ser a feature. A gente dá um df.drop na coluna de saída, que é o resultado, né? Então a gente dá o axis 1, que é para remover a coluna e não a linha. Então, nosso X, opa, dei Ctrl X sem querer. Nosso X ele vai ter todas as colunas do dataset, menos a de resultado. Então a gente separou entre feature e target. Então agora a gente vai pegar o target, que nada mais é que a coluna de resultado, saída. Então a gente dá o Y aqui também. Então ela só vai ter 0 e 1, que é se tem ou não tem.
Então, basicamente, definimos as features e o target. E agora a gente começa a treinar o modelo. A gente vai usar aquela função que a gente viu lá em cima. Então, a gente vai pegar primeiro xtrain e xtest. Opa, xtest e ytrain e ytest. É comum o x estar sempre maiúsculo, tá? E o y sempre minúsculo. É comum. Então, basicamente, a gente definiu 4 variáveis, e essas 4 variáveis vão receber valor da nossa função. Train, test, split. O que isso aqui faz? Primeiro a gente define o nosso x, nossa feature, a gente define o nosso target, e a gente define como posso dizer, o tamanho do teste, tá? Test size. Test size 0.2. O que é isso aqui? A gente vai testar com 0.2 dos dados, 20%. Então, a gente vai separar o modelo em 80-20, treinamento é com 80, teste é com 20, tá? Então, a gente definiu o random state também. O random state nada mais é que ele vai garantir, com essa seed, a gente garante que todas as vezes que o script rodar, os mesmos dados vão para treino e vão para teste, para não ter valor diferente, métrica diferente a cada vez que a gente rodar o nosso script, tá? Então, é um cálculo padrão, tá? Então, com isso a gente não fica pensando, pô, se eu rodar esse script amanhã, o modelo vai estar muito melhor ou pior. Então, é sempre com essa seed. Por quê? Porque você consegue identificar problemas de dados. Se você corrige a qualidade dos dados, por exemplo, você não sabe se foi uma correção boa ou se você só está numa outra distribuição de dados. Tá? Então, é importante colocar o random state. E a gente também vai colocar o stratify. E que ele vai receber a coluna Y. O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Ele recebe a variável Y. Isso aqui, ele vai garantir que vai ter a mesma distribuição de pessoas com diabetes no treino e no teste. Tá? Então, se 20% ali tem diabetes, 20% tem que estar ali. Tipo, 50% no caso, não é 50-50. Então, vai ser isso. Por Sim. mais que a gente não tenha essa distribuição, ele vai tentar. Ele Tá? balanceia aí, né, para os dois lados, né? Exato, ele balanceia. Então, aqui a gente separou os dados em treino e teste. E agora a gente começa o nosso modelo. Primeiro é o Logistic Regression. Isso. Falta que eu sinto do VS Code, cara, para quando ele dá a Ajuda. previsão de função que você quer usar, de variável também. Até licença, né? É, aí quando aperta o Tab aparece, mas aí não é a mesma mágica. Então, quando a gente coloca o nosso modelo de regressão logística, a gente passa ele para uma variável e a gente consegue colocar o máximo de iterações. O que é isso aqui? O modelo ele vai testar 1000 vezes antes de dar o resultado, para tentar o melhor resultado possível. Ele vai encontrar o melhor caminho possível, tá? Então, a gente define o modelo e a gente treina agora ele com os nossos dados. Não é nada de outro mundo, a gente simplesmente dá um model.fit e um xtrain com ytrain, que são o xtrain é as features de treino e aqui é o target de treino, tá? Então, a gente roda, ele traz alguns parâmetros também pra gente, tal, max iter em 0, em 1000, quer dizer, traz muita coisa. Isso aqui você consegue ver na documentação da própria biblioteca, tá? Então, tem todo um cálculo estatístico, tem toda a sigmoide que você vai fazendo o gráfico, mas já faz isso aqui pra gente, tá? Então, a gente vai tentar armazenar a predição numa variável chamada ypred. Então, vai ser o model.predict. E agora a gente vai testar o modelo com os dados de teste. Então a gente vai dar um xtest. O que a gente vai receber aqui? A gente vai receber 0 e 1 só. Tá? Então, essa aqui é a previsão dele. Enquanto não tiver conectado com o dataset normal, a gente não sabe se ele acertou ou não acertou. Tá? Então, Sim, mas já é mostra uma um estrutura zero. totalmente binária, né? É uma matriz, né? Você acaba, é um vetor, na verdade, né? Só tem uma linha. Só que É essa um matriz vetor. aí não dá pra gente usar a regra de Cramer, né? Porque ela tá fora do padrão. Tá. Não tem álgebra linear aqui, não tem eliminação de Gauss, não tem. Então, basicamente, a gente treinou o modelo, a gente testou e a gente precisa das métricas. Então, a primeira métrica que a gente encontrou lá em cima foi a accuracy, né, que seria a exatidão do modelo. Então, a gente pode trazer, por exemplo, aqui, ó, deixa eu deixar copiado para a gente aqui embaixo, fica muito mais simples, tá? Opa, perdão, tô começando com Python hoje.
Então, Sei. a gente traz aqui a acurácia. Então, nada mais é que o teste e a previsão, prediction, né? Então, y teste, y pred. Eu vou declarar todas as variáveis aqui para a gente trazer todas as quatro de uma vez, tá? Então, precision score, precision score. Call. Opa, não precisa. O F1 score. Então, a gente roda aqui, não quebre sintaxe. Boa, não quebrou. Então, a gente vai agora dar um print em cada uma para ver como que está o nosso modelo. Tá? Então, não esperem coisas boas. Brincadeira. Então, a acurácia nada mais é que essa variável que a gente definiu ali em cima, que é o accuracy. Tô errando alguma coisa? Não, não, tá. Então, basicamente, a acurácia é de 70%. Isso, a gente fez o que era possível ser feito, toda análise exploratória, todo tratamento. Então, 70% de assertividade. Isso aqui é bom? Não é. Isso aqui não é bom. Mas para um modelo fictício, é bom. É bom. A gente não sabe o quanto daquilo lá foi planejado, por exemplo, o quanto que eles se empenharam de colocar dados corretos, tá? Então, isso aqui é bom. A gente pode até colocar em ponto 4F. Só é melhor do que o esperado, né? É, ponto 4F, eu acho que acertei. Boa, boa, boa. Ali vocês na parte da estimativa do resultado, era isso que eu ia perguntar. Se você arredonda as casas ali também ou deixa É, um número maior, com então, maior precisão, né? e 71% aqui, que não é 70%, né, só foi arredondado. A gente pode trazer também a matriz de confusão. Opa, Uma coisa que eu pude reparar na escrita que você faz aí, ela é bem parecida com linguagem de máquina ali, né? Vocês usam muito snake case para poder é, padronizar as variáveis. é importante. A variável sempre é snake case, aí constante você vai escrever em maiúsculo mesmo. Sim. Gente, no JavaScript, essas padronizações assim que eu sinto falta às vezes, né? Porque lá você pode usar Pascal Case, Camel Case, Snake Case, então dependendo do front ou back, cada um tem uma estrutura. Então é uma coisa mais não tão padronizada como que você está fazendo ainda. Uhum. Então, basicamente, essa é a matriz de confusão. Verdadeiros positivos, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Então, é que aqui não está um quadrado correto porque tem o print, né? Então, aí, agora ficou. Então, essa é a matriz de confusão. E a gente também consegue trazer o precision. Opa, trazer daqui de cima. Tem o precision score. De 60% também não é um valor muito bom. Não é um valor muito bom também. A gente tem o recall. Eu posso trazer aqui o recall. E também temos o Só, F1 score. só para explicar para a galera, o, geralmente os valores padrões assim que você considera bom numa análise, ele ele tá entre a casa ali dos 85, 90 ou menos que Isso. isso ainda? Tá, Passou de 80 tá aceitável, sabe? É, passou de 80 é aceitável. tá. Quanto mais perto de 50 estiver, pior é o modelo, tá? Como Beleza. a gente falou anteriormente, é a mesma coisa que você dar um chute. Sim. Então a gente tem o recall e a gente tem o F1 score. Então, basicamente, essas são as métricas do nosso modelo. Então, o modelo foi treinado. A gente consegue também inserir valores, como pode dizer, de teste. Eu tenho copiado aqui. Então, imagina que a gente chega um novo paciente, ele vai receber esse data frame. Então, a gente tem esse novo data frame. Se a gente der um print aqui, ó, essa é a linha dele. E a gente não tem a previsão se ele tem ou não tem diabetes. Então, a gente vai fazer a previsão, que vai ser igual a model.predict, novo paciente. Qual que é a previsão? Ele vai dar um print. Previsão. Aqui é que ele tem diabetes, baseado na glicose, na pressão sanguínea. Então, esse é o jeito de você meio que deployar o modelo. Você consegue colocar dados novos para testar. Então, se você quisesse testar, por exemplo, um dado que você já sabe também, para não precisar da divisão de treino e teste, você pode fazer. Só que aqui é muito mais simples. E também Sim. tem
um pouco de. A gente consegue fazer todo esse treinamento usando NumPy. Só que é matemática pura ali, vai ser estatística pura. Então, é melhor para quando você tem muitos dados, tipo na casa do bilhão. Na casa do bilhão, o scikit-learn ele tende a não ser tão bom, tá? Então, porque tem muito pouca pesquisa sobre. Então, o pessoal da área de pesquisa, de aprendizagem de máquina, dificilmente vai fazer biblioteca para o Python. Eles vão testar em C, eles vão testar, ou Python pode ser NumPy, eles podem tentar em CUDA, por exemplo, que é a da NVIDIA, e é isso. Basicamente, essas são as linguagens que o pessoal usa. Tá? Python tende a ser menos performático. Sim, era isso que eu ia entrar. A parte da linguagem em si eu até entendo um pouco, porque ele consegue pegar e assumir o maior recurso da máquina possível para poder performar em cima de milhões. Ele até lida bem, mas bilhões aí já é fora do comum, né? É uma É bizarro. categoria pesada. Se Quem fosse para. sabe C, sabe muita coisa, cara. Sim, com certeza. A linguagem C, galera, C, Assembly, por exemplo, você consegue controlar grande parte não, praticamente tudo de um computador. Então, se o computador limita você numa linguagem, por exemplo, JavaScript ou Python, fazer até um certo nível, se você não faz com Python ou JavaScript, você pode pegar esse C e manipular a máquina conforme a sua vontade para ela executar aquilo que você precisa. Então você começa a ser o dono da máquina de fato, você está com o controle geral na mão para você fazer aquilo que você almejar com aquele computador. Tanto você usar processamentos muito mais rápidos, como acessos de segurança e por aí vai. Né? Exatamente. Por isso que a maioria dos vírus são feitos em assembly e C. Você tem acesso direto na memória, você tem acesso ao kernel. Então, muita coisa ali, muitos vírus hoje em dia são feitos em C. Exatamente. E aí depois a gente tenta quebrar com alguma outra linguagem lá, não consegue, porque somente com a linguagem geralmente que foi feita, ou C mesmo, para mexer ali nas entranhas da máquina para você conseguir tirar aquilo, né? Ou em Uhum. último caso, como todo mundo faz, duas opções. Comprar outro, dependendo do que for, ou você formata. Só que dependendo do vírus que foi e o problema do ataque, sua máquina já era. Principalmente com um assembly que você controla as placas ali, né? Uhum. As pessoas fazem muito. O Kenji é um dos que nós conversamos uma vez, foi no ano passado, se eu não me engano, e você Foi. falou que aprendeu um pouco, principalmente para lidar com segurança também, né? Isso. Você vai ter essas duas opções, que é tirar o vírus ou comprar a máquina, se você descobrir que você está com vírus. Então, normalmente tem Sim, alguns métodos de invasão, não método de invasão, né, mas um tipo de malware, que é o keylogger. Então, normalmente o keylogger ele vai rastrear suas teclas do teclado. Então, tipo, tudo que você digita, o hacker recebe. sensacional. E uma coisa que eu queria te perguntar, para a gente até encerrar aqui, que foi muito rico que você trouxe, toda a informação. Cara, você consegue citar, com base nisso que você montou, você mostrou que é IA, mas assim, no dia a dia da empresa, que tipos de empresa olham para pessoas que têm essa habilidade que você tem para fazer essas entregas? O que que geralmente você entrega e o que que geralmente essas empresas, por que que elas vêm buscar? Uma pessoa que, muitas vezes ele olha e fala assim, o cara é totalmente matemática, né? O cara devia estar dando aula, não devia estar programando, o cara devia, porque as pessoas pensam um pouco isso também. Mas o que que, o que que você consegue fazer com essa habilidade dentro de uma empresa? E geralmente quais empresas buscam isso? Um cara que tem uma boa base de matemática, de estatística, basicamente qualquer empresa vai correr atrás. Porque normalmente áreas financeiras e áreas comerciais vão precisar daquele cara. Então, se você tem uma previsão de venda, se você tem uma previsão de cancelamento de plano, uma previsão uma recomendação de investimento, por exemplo, para alguém, você tem um valor absurdo. Você tem um valor absurdo. Quando você entende o contexto do negócio, quando você entende as regras de negócio, entende o técnico também, você se torna uma pessoa muito, muito valiosa dentro da empresa. Total, total. Isso é até uma coisa que veio em mente agora. Tem um filme que acho que é Cartada de Mestre, eu não lembro o nome,
que o estudante da universidade ele entende muito de estatística e ele passa a jogar pôquer e ele consegue ler as cartas, ter a previsibilidade de qual que vai sair, qual que tá na mão de quem, qual que... Isso é uma estatística fenomenal. Então, imagina, tá certo que aquilo usaram para fazer um filme, que é muito bom, aliás, mas para ganhar um jogo. Só que agora, vamos aplicar isso na vida real. Cara, se uma empresa consegue prever as ações dos seus clientes, o quanto ele consegue lançar de produto, o quanto que ele consegue receber, o quanto que ele pode ter de margem de erro, de acerto, cara, ele controla o jogo do mercado. Então, Uhum. isso vai numa vertente assim, fora total da curva. E não é à toa que profissionais assim como o Kenji tende a ter uma bonificação, uma renda aí muito mais elevada. Mas assim, brincadeiras à parte, de fato, empresas que buscam, principalmente quando você atinge o nível de senioridade especialista, né, nessa parte, você tende a realmente sair fora de salários padrões. Só que para você fazer isso, você realmente vai ter que se dedicar, você vai ter que ser um cara fora da curva. Pode pergunta até mesmo para você, Kendi, para dar um exemplo, quantas horas por dia você estuda, o que que você estuda por dia? Com certeza tem muita coisa aí, Cara, né? eu costumo estudar bastante. Eu costumo estudar bastante. Mas é loucura também, cara. Vai do quanto você quer. Sim. Então, se você gosta da área de exatas, você gosta de programação, só vai, cara. Tenta. E no pior dos casos, você tá uma pessoa inteligente ali. Você não Verdade. O perde nada. conhecimento sempre vai somando, né? Não subtraindo. Mas Exato. é isso. Eu Cara, trouxe, eu trouxe algumas dicas também para quem quer entrar na área. Eu acho que eu era a trouxe. próxima pergunta. Você acertou em cheio. Era isso, Então, cara. então bora. Então vamos lá. Conhecimento básico. Você vai precisar de estatística e matemática. Então, probabilidade é uma coisa que você não pode procrastinar. É uma coisa que vai ajudar bastante. Então, matemática também você pode usar álgebra linear para operações de matrizes. Engenharia de software também é bom você ter um conhecimento. Então, toda arquitetura, design, teste. Então, como eu coloquei aqui, é importante. É, segurança também, é muito importante você estudar segurança, tá? Isso pode entrar um pouco em engenharia de software, mas no mundo de hoje, onde tudo é feito com vibe coding, você acaba tendo alguns problemas de segurança. Então, entender quando são dados errados, quando são dados que o pessoal está tentando injetar no seu banco para ou sobrecarregar mesmo. Pode ter muitos ataques de, por exemplo, DDoS, assim, Sim. e você acaba tratando esses dados. Então, processamento é dinheiro, Os mais, com, armazenamento é dinheiro. os mais comuns, inclusive, que acontece muito em web, é aquela injeção de SQL, né? SQL Uhum. injection. Nossa, até o É, inglês está travando aqui. Que a pessoa, através da URL, do endereço da página, ela conseguia hackear o banco de dados e começar a puxar milhares de acessos e começar a mexer na conta de muitos clientes, independente da empresa. Então, exato. muitos hackers faziam isso. Óbvio, hoje acontece menos? Acontece, porque começaram a surgir padrões para que isso não ocorra, né? Uma das formas de utilizar ORMs, né? Que é Object Relation Model, que é para você manipular o banco de dados através de abstrações ali, ajuda, só que também tem outros meios para você conseguir realizar esse tipo de segurança. Bom, galera, Uhum. não preciso dizer mais nada, né? Engenharia de software vocês encontram aqui no canal, principalmente alguns padrões de arquitetura que eu venho trazendo e alguns designs aí na parte do back-end. Futuramente aqui, não muito distante, vai ter para front também. E eu, com certeza o Kenji não vai ficar só nesse vídeo. Ele vai voltar aqui, e inclusive depois Fechou. eu vou até conversar em paralelo com o Kenji aqui para ver se a gente desenvolve tanto eu aqui cuidando da parte do front e ele cuidando dos dados, para a gente fazer alguma coisa muito legal para poder mostrar na prática para vocês ali um sistema real funcionando com essa parte de classificação, tá? Bacana, Vou bacana. deixar o Kenji finalizar aqui para vocês, passar o ouro, né? As dicas aí, para vocês conseguirem seguir também nessa carreira que é fenomenal, é sensacional. Então, basicamente, para qualquer área de dados, você vai precisar ter conhecimento de Python, SQL, Power BI e Excel. Então, o Excel ele é basicamente o SQL ali, mas você normalmente
você vai chegar em algumas situações que você vai falar, eu não preciso fazer um código muito grande em Python, eu não preciso fazer um código muito grande em SQL. Você pode simplesmente fazer alguma função no Excel que está certo, tá? Então, facilite seu trabalho. Ninguém vai, ninguém vai olhar, nossa, que complexo você fez. A pessoa quer o resultado. Então, você chegando no mesmo lugar com Python ou com Excel, o resultado é o mesmo, Aí, tá? galera, Excel. Eu vivo falando de Excel no canal aqui, o pessoal fala: Não, Júlio, eu duvido você fazer um sistema, uma coisa mirabolante com Excel. Cara, é vida. Todas as ferramentas aqui são sensacionais e elas entregam um valor absurdo. Já fiz até vídeo falando sobre isso. A ferramenta, ela te entrega algo muito precioso, só que depende muito da peça que manipula essa ferramenta, né? Vai do conhecimento aí. Pode ser com Python, pode ser com SQL, Power BI, Excel, independente. Se você for o cara bom naquilo, entender como funciona, você faz coisas assim exorbitantes. E para você ver, um modelo de dados aqui, a própria pessoa que trabalhou com Power BI, que trabalhou com Python, que está fazendo ciência de dados, machine learning, está falando que não faça nada, não reinvente a roda, utilize aquilo que já Exato. existe. Então, eu gosto muito de estudar por livro. Eu não costumo fazer tanto curso. É, então, eu tenho alguns livros que eu li quando eu comecei, que me ajudaram bastante. Inclusive, meu antigo chefe, o Arthur, ele me recomendava alguns livros de estatística. Então, um pouco antes de eu trabalhar com o Júlio, ele me recomendava alguns livros. Então, ele recomendou esse aqui, que é o primeiro, o Estatística Prática para Cientista de Dados. Ele é muito bom, tem a versão em português, tem a versão em inglês. É, ele é ótimo, só que ele não é tão didático. Então, você vai ler ele com o Google aberto, tá? Papel e caneta na mão também é muito importante. Ele não vai te dar os passos do zero, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele explica todos os conceitos estatísticos importantes para um cientista de dados, questão de machine learning, análise exploratória, probabilidade, distribuição, teste A/B também, que é muito importante. É, o segundo livro não está em ordem de importância, tá? Só para deixar claro. O segundo livro é o Hands-on Machine Learning, tá? Ele vai explicar as principais bibliotecas, que é o Scikit-Learn, Keras e TensorFlow, que são as principais bibliotecas de Machine Learning. Então, pode ser de aprendizado supervisionado, não supervisionado, até redes neurais, por exemplo. Então, é bom entender de redes neurais, você vai precisar de uma base boa em matemática também, em cálculo. O terceiro livro, Data Science from Scratch. Esse é o Data Science do zero. Então, ele é mais didático, ele é mais didático. Ele te ensina com Python também, é muito bom também. E foram esses os livros e as dicas, tá? Sensacional, Kenji. Cara, você deu uma aula aqui, uma aula assim sensacional, tanto na parte de estatística quanto na parte de machine learning, de dados, indicações aqui de conteúdo, livro. Cara, sensacional. Vai muito longe, viu? 21 anos de idade, eu queria estar assim, igual você, com esse conhecimento todo. E mas fala pra galera aí, como que elas podem te encontrar na rede social, nas redes sociais, aliás, pra você deixar o Uhum. seu contato e aqueles que quiserem tirar alguma dúvida com você, pra conseguir fazer esse network. Então, basicamente minhas redes sociais que eu uso para trabalho são LinkedIn e GitHub. GitHub eu tenho alguns projetos bacanas lá que eu fui fazendo, LinkedIn também. Leonardo Koga nos dois. O arroba no GitHub tá KogaZZ, então você encontra por Leonardo Koga ou KogaZZ. Então, é isso. Não sou muito escondido. Sensacional. E cara, aí pra gente encerrar, eu geralmente eu peço, né? Inclusive, comecei ali com o Everton, com a Mariana, que participaram aqui do canal também, para você deixar uma mensagem final pra galera que tá vendo a gente aqui, né? Esse vídeo vai ficar por anos e anos aqui no YouTube. Tenho certeza que vai servir como inspiração para muitas pessoas com o passar do tempo. E que mensagem que você deixaria aí para as pessoas que querem entrar nessa área, ou que às vezes têm medo de entrar, ou que não se acha capacitado? Pode ser até uma frase que você ouviu de alguém, ou algo que você descobriu no caminho, para motivar a galera, o que fez você se motivar. Por essa responsa toda aí de que vai ficar milhares de anos aqui no canal não pode ser ruim, né? Então, Tem que ser boa, pô. não posso me contradizer daqui a um ano, então é importante. Então, basicamente, um pouco do ET Bilu.
Então, busquem conhecimento. É importante. Você, mesmo que você tenha tudo na sua mão ainda, você fala, o ChatGPT faz isso, ele já sabe disso. Ainda assim, é importante, tá? É importante ter uma base, é importante você entender a fundo também. Senão você fica à mercê de pessoas, como pode dizer, sem ser tão ofensivo, de pessoas com menos conhecimento e com mais ego. Então, não se deixe abalar também, é importante. As pessoas podem acabar falando, não, isso aqui não é para você e tal, mas você é muito novo para isso, mas só você sabe quando você se esforça. Então, você busca conhecimento, você aprende e você aplica no trabalho. Se a sua empresa não te reconhecer, sempre vai ter uma outra que vai reconhecer. E é assim que as portas vão se abrindo, né? Eu passei por Exato. isso, você com certeza passou por isso. Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo também passam no seu dia a dia. E, cara, todo mundo tem potencial. Só existe um Kenji no mundo, só existe um Júlio no mundo. E você já é valioso só por isso. Podem te imitar, mas Exato. ninguém vai ser exatamente igual a você. A sua forma de pensar, andar, de fazer as coisas é totalmente diferenciada. Então, você já é vencedor por isso. Então, pega firme e forte, segue esse conselho do Kenji. É uma das coisas que ele falou aqui. Praticamente o que ele falou aqui é o que eu faço no meu dia a dia. Vocês podem ver que nos meus vídeos aqui as prateleiras estão lotadas de livros, fora os que eu já doei, o que eu tenho no Kindle. Cara, é constantemente o estudo. E isso valeu cada centavo até hoje. Eu não me arrependo, pelo contrário. A partir do momento que eu vejo o Kenji fazendo ali, não só ele, mas como outras pessoas mais novas, com essa carga toda de conhecimento, às vezes eu olho pra mim e falo, devia ter me esforçado mais anteriormente. Então, pra isso não ficar, eu sei que cada um tem sua história, sua carreira, mas se esforça, mesmo que seja um mínimo por dia, que vai fazer total diferença em todas as áreas da vida. Então, gostei muito do papo, Kenji, valeu mesmo. Também gostei, por toda essa obrigadão. troca aí. E, galera, se vocês gostaram também, deixa nos comentários. Se vocês querem que o Kenji volte aqui pra gente fazer um projeto, também deixa aqui nos comentários. Se vocês não gostarem, ele vai voltar de qualquer forma, porque não tem como deixar esse cara aqui sem participar de um projeto. E pode ter certeza, cara, que assim que eu pegar alguma coisa no mercado aí, grande, principalmente pra fazer, pra gente desenvolver, seu nome tá na lista aí pra gente fazer uma coisa bem bacana. Fechou. Tá? Então, é isso. Eu agradeço, eu fico por aqui. Obrigado, Kenji, mais uma vez. E até a Obrigadão. próxima. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.